Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 502. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo, vinda diretamente do Emerald Corp, temos aqui a jornalista, criadora de conteúdo, social media, Júlia Bart. Olá, só queria dizer que eu estou muito animada para essa discussão. Jogou o jogo, né, Ju? Ah, sim, nossa, amo. Meu jogo favorito da vida. Ai, também é o meu. Não tenho o que discutir, viu? Depois dele, nada mais tem graça. Temos aqui também a volta do homem que fritava hambúrguer no YouTube enquanto discutia cultura pop, vindo diretamente de Miolos Fritos e da 42 Filmes. Temos aqui Beto Padreca. Olá, nerd! Bela introdução, muito obrigado pela introdução. E é isso, tô com o Joel, hein? Tá com o Joel, né? Que receita você faria inspirada em The Last of Us, hein, Beto? Já fiz, inclusive, um hambúrguer, obviamente hambúrguer? Com cogumelo, né? Ah! Ai, pô. Pô, inclusive ficou legal esse episódio que a gente fez como se fosse o jogo mesmo, assim, tipo, tá eu de costas, a câmera me acompanhando, assim, vou no meio do mato, pego o cogumelo. Procura lá, então, Cook and Play Last of Us. Boa. Eu queria uma receita com a escassez de recursos, isso sim. Coisas em lata, né? Lata, é. E também aqui para fechar essa mesa maravilhosa de hoje, temos a crítica formada em cinema com pós-graduação em jornalismo cultural, que escreve lá pra Folha, que tem site próprio, a Ieda Marcondes. Oi, gente. A gente vai falar de cogumelos, né? Tá sendo 2023 o ano do cogumelo, né? Porque tem o Mario, tem The Last of Us. A principal tendência de 2023 é o cogumelo. Nossa, é verdade, né? Já pensou um mundo onde o Todd dominou tudo, Ieda? Os zumbis seriam mais fofinhos. Certamente, todos com aquela cabeça branca com bolinhas vermelhas, seria ótimo. Muito bem, meus amigos, terminou no último dia 12 de março de 2023 a série The Last of Us, uma série original da HBO, que foi uma das mais caras do canal, com o episódio aí girando em torno de 10 a 15 milhões de dólares. Mas não foi só isso, né? A série ela acabou mobilizando um grupo grande de fãs que já conhecia o título justamente por terem jogado o jogo originalmente lançado em 2013 para PlayStation 3 e posteriormente ele foi remasterizado aí para PlayStation 4 em 2014. Isso porque, né, esse monte de fãs surgiu ali porque o jogo ele foi um grande sucesso comercial, vendendo aí mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo até 2021. E além disso, o The Last of Us foi aclamado também pela crítica. O jogo, tudo aqui eu tô falando do jogo. Ele acabou vencendo mais de 200 prêmios de jogo do ano, incluindo o prêmio de jogo do ano do The Game Awards em 2013, que é o Oscar dos games, assim. E aí, com o fim da série, né, algumas coisas começaram a ser levantadas ali. A gente vai ter uma segunda temporada? Será que a obra ela é fiel ao jogo? Será que é o melhor produto adaptado de um game para uma obra audiovisual, assim, será que esse é o melhor? As polêmicas, melhores episódios, enfim, tem muita coisa para debater, e aí eu chamei essa galera aqui que vai me ajudar a falar um pouco sobre a série. Então vamos bater o papo aí sobre The Last of Us, mas no segundo ato desse podcast. If we're out in the open city, why aren't we getting swarmed? Don't worry about that. Well, I'm gonna. What was Marlene doing with an infected kid? I'm not infected. She found me after I was bitten. And she didn't shoot you. Clearly not. She locked me up and had her guys test me every day to see if I was getting sick. Test you how? I have to pee. Test you how? They'd make me count to 10 and hold out my hand and then keep it steady. But you know, I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a fucking monster. Chegava às telas da HBO através do seu streaming, a HBO Max, no dia 15 de janeiro de 2023, a série The Last of Us. Série que foi produzida, né, com 10 a 15 milhões de dólares por episódio e foi criada pelo Neil Druckmann e o Greg Mazin.
enquanto Druckmann ele é conhecido, né, pela sua produção de jogos de muita qualidade, ele também participou de Uncharted e do próprio The Last of Us 1 e 2 e tal, o Mazin é um cara das séries da HBO, e a mais famosa delas é justamente Chernobyl, e ele acabou também escrevendo, né, os filmes como Se Beber Não Case, parte 2 e parte 3 ele também participou, mas o grande ápice dele ali foi justamente com o Chernobyl, que foi um sucesso de crítica, e isso acabou inclusive credenciando ele a ser um dos criadores aqui de The Last of Us. A série conta a história de um mundo pós-apocalíptico, né, onde a humanidade sofreu com a infecção de um fungo que mata e transforma as pessoas numa espécie de zumbi. Em meio a isso, uma menina chamada Ellie descobre que ela é imune ao fungo e pode ser a chave para desenvolver uma cura. O Joel acaba recebendo a missão de levar a Ellie até um hospital onde finalmente eles poderão fazer alguns testes e desenvolver uma possível vacina. O único problema é que o hospital fica do outro lado do país, e agora o Joel vai ter que enfrentar infectados e humanos que estão buscando a sua sobrevivência. A série é estrelada pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey, né? Esses dois os principais, estão em todos os episódios, mas a série também conta com a Anna Torv, o Lamar Johnson, a Melanie Lynskey, a Nick Parker, a Merle Dandridge, o Kevin Woodard, o Jeffrey Pierce, o John Getz e o Gabriel Luna, né? Esses são alguns dos nomes que estão ali, fora, né, outras participações especiais que a gente vai citar aqui ao longo do episódio. Bom, a série, para quem não sabe, os episódios têm uma duração média de 50 minutos e ela teve 7 diretores diferentes, né? Entre eles a gente teve o Greg Mazin, né, justamente um dos criadores, ele dirige o episódio 1. No episódio 2 a gente tem a direção do Neil Druckmann, né, também um dos criadores. E aí a partir do episódio 3 a gente tem os diretores convidados. Então a gente tem o Peter Hoare, que já trabalhou em outras séries como Demolidor, The Last Kingdom, The Umbrella Academy, entre outras. No episódio 4 e 5 a gente tem o Jeremy Webb, que trabalhou em séries também como Colony, Runaways, Treadstone, The Umbrella Academy, entre outras, né, também. Aí no episódio 6 a gente tem a Jasmila Sbanek, que dirigiu alguns filmes, né, entre eles o Quo Vadis Aida, que é um filme da Áustria e é um filme excelente, é da direção dela. Já no episódio 7 a gente tem a Lisa Johnson, que dirigiu também algumas séries como Barry, Silicon Valley, Dead to Me, entre outras. E aí no episódio 8 e 9 a gente tem a direção do Ali Abbasi, que dirigiu alguns filmes como o Border e o Holy Spider. Na direção da fotografia a gente tem o Iban Balder, a Senia Sirida, o Nadine Carlsen e a Christine Meyer. Eu queria só destacar aqui que a Senia Sirida, ela é um destaque, assim, porque é uma diretora de fotografia muito jovem, e ela tem feito trabalhos muito interessantes, assim, principalmente em termos justamente autorais, assim, ela tem umas características muito interessantes, sabe trabalhar bastante com os contrastes, e ela consegue incorporar muito bem ali as tensões. Então acho que é um nome pra gente ficar de olho, porque ela é muito nova. Pra vocês terem uma ideia, ela tem 25 anos, enfim. Bom, com 9 episódios no ar, né, e disponíveis justamente na HBO Max, para qualquer um poder ver, no IMDb, o episódio de menor pontuação é o Left Behind, com nota de 7.3. É aquele episódio que a gente conhece um pouquinho mais da história da Ellie, né? A Ellie Corley, e a gente vai conhecendo ali aqueles bastidores, né? Quando a Ellie é mordida pela primeira vez e tudo mais. No mais, a série ela tem uma nota geral no IMDb de 8.9 e lá no Rotten Tomatoes ela tá com uma aprovação de 96% e 89% de aprovação geral do público. E aí eu queria começar com essa singela pergunta para vocês. Essa seria a melhor adaptação de game para obras de audiovisual? Boa pergunta. Para começar assim, né? Porque na verdade a gente tem um trauma aí de péssimas adaptações. O histórico é ruim. Eu tô tentando lembrar alguma outra adaptação boa, mas acho que só me vem The Last of Us na minha cabeça. Eu acho que é a melhor adaptação.
Mesmo ainda com muitas críticas da galera que jogou o jogo. Eu joguei o jogo. Mas eu gostei muito de como eles optaram em contar essa história. Eu acho que o primeiro exemplo que a gente tem é lá atrás, quando a gente teve, tipo, Mortal Kombat, aí a gente viu Resident Evil, Tomb Raider, Mario. Tivemos, né, uma das grandes adaptações que a gente teve nos últimos tempos foi também Assassin's Creed, né? Sim. O Prince of Persia também teve. O Prince of Persia... Não, é ruim. O último trauma que eu tive foi Uncharted. Eu fui esperançoso, porque pra mim o Uncharted é o jogo da minha vida. Tipo, cara, eu achei excelente a jogabilidade, a história. Acho que foi o jogo que mais fez com que eu ficasse imerso na história. E o filme é um lixo. Mas já começou pelo casting, né? Porque é o Tom Holland, né? Não tem nada a ver. Sim. Nada a ver, Sim. Eu fiquei esperançosa com... A minha última esperança de jogo foi World of Warcraft. Que eu tava muito animada pra esse filme e foi uma decepção, assim. Então, eu acho que também... Eu concordo que The Last of Us aí salvou, né? Essa visão que as pessoas tinham de adaptações de jogos. Será que esses traumas que a gente teve deixou a gente com a expectativa tão lá embaixo? Não. Eu acho que The Last of Us é bom de verdade. Assim. Eu acho que mesmo se você tirar do gênero de videogame, tanto que muita gente que assistiu a série bateu vários recordes, né, da HBO de espectadores. Não foram todas as pessoas que jogaram o jogo. Inclusive, muitas pessoas fizeram comentários de quem, obviamente, não sabia nada da história. Então, eu acho que mesmo removendo desse universo do videogame, eu acho que ela se vai bem, assim, com séries dramáticas mesmo. E eu acho que tem umas coisas interessantes, né? Porque, por exemplo, a Júlia lembrou bem aí do Warcraft, e é engraçado porque o Warcraft, tipo, foi um projeto em que a Blizzard, né? Ela encampou ali. Então, tinha realmente uma expectativa, porque era tipo, a mesma produtora do game tá colocando a mão no filme, então eles vão manter um nível alto e tal. E não foi tudo isso, né? Eles resolveram apostar num o cara que tava fazendo lá Vikings, né? Que tava meio no hypezinho ali e tal. E realmente, assim, o filme não encantou. Depois a gente teve algumas outras coisas, tipo o Detetive Pikachu, né? Que é baseado num jogo ali, mas ele já veio com essa pegada um pouco mais leve, assim. E o próprio Angry Birds, né, que veio com uma animação e tal. Então você teve algumas adaptações, assim, puxando pro lado menos sério, vamos dizer assim. Agora, eu acho interessante essa lembrança do Uncharted, porque a gente tem o Neil Druckmann, que é o cara que criou o jogo, né, estava lá criando o jogo, e aí ele se envolveu diretamente com a produção da série do The Last of Us. Só que o Neil Druckmann, ele também é envolvido com o Uncharted. E aí que mora uma das grandes diferenças. Primeiro, o Uncharted é um longa, né? A gente tá falando de um filme e a gente não tem a participação do Neil Druckmann. Então a gente não tem a participação do cara que tava ali produzindo o game. E aqui a gente tá falando de uma série, então ela tem mais horas de desenvolvimento, né? Um tempo maior para se aprofundar nos personagens e tudo mais. E a gente tem também a adição do próprio Neil Druckmann, que inclusive dirigiu o episódio 2 da série. Então a gente tá falando de uma mão pesada ali, de alguém que sabia o que precisava ser contado, né? E também você tem o cacife do Craig Mazin, né? Porque eu acho que a série do The Last of Us, ela só surgiu mesmo com o hype de Chernobyl, né? Sim. Porque o Craig Mazin, ele fazia umas comédias bastante questionáveis. De repente, do nada, fez Chernobyl, que foi incrível. E, assim, é uma série traumática, mas que é sensacional. E aí foi o casamento perfeito, né? Porque você tem o criador do jogo e você tem um cara que tem uma visão, assim, impressionante para tratar de tragédia e dramas humanos, assim, que tava perdido fazendo comédia, sei lá por quê. Então, tem esse encontro fortuito, né, dos dois criadores, né?
Eu acho também que essa questão, né, de ser uma série é o grande pulo do gato de Last of Us, porque talvez se fosse um filme não seria tão relevante, ou talvez teria mais críticas negativas se fosse ali em 2 horas, resumir um jogo assim em 2 horas. E então essa questão de eles terem pensado como uma série, e por mais ainda que tem algumas críticas ainda para fazer em relação à série, sem pensar assim como um jogo, mas em relação à narrativa da série, eu acho que isso foi um grande pulo realmente assim deles pensarem em fazer uma série sobre o jogo. Não vamos optar por fazer um filme, sabe? A HBO também tava tentando tapar o buraco do Game of Thrones, né? Tá até hoje tentando tapar o buraco do Game of Thrones, né? Então, qualquer série que eles conseguirem ter o mesmo sucesso, eles vão apoiar, sem dúvida, né? As noites de domingo da HBO. Exatamente. Eles acharam uma produção mais barata de se fazer, né? Porque tem que fazer CGI de dragão. Faz do cenário, né? Faz do cenário. Não precisa levar todo mundo pra Europa, pra Marrocos, pra não sei onde. Faz muita coisa em estúdio. Agora, esse lance de ser uma série, não ser um longo e tal, essa foi uma das críticas, né? Porque tem muita gente falando que, da metade da série pra frente, sei lá, ele acelerou demais o passo e tal. E eu vou falar um negócio pra vocês que eu acho que a série, ela tem um ritmo constante, assim, eu não senti essa pressa que algumas pessoas falam, sabe? Eu gosto do ritmo da série como um todo, assim. Inclusive, eu acho necessário alguns episódios, que a gente tá falando de 9 episódios no total, mas eu acho necessário alguns episódios em que você se aprofunda na história da Ellie, que você vai conhecer, por exemplo, o Bill, né? Porque esse foi um dos episódios polêmicos também. Precisava de um episódio inteiro sobre o Bill, não sei o que, tal. Eu acho isso importante porque é isso que vai te dando mergulho dentro daquele universo, entendeu? Enfim, eu não vi dessa forma, assim, que, nossa, a gente sentiu uma pressa, eles rapidamente já estavam em outro lugar e não sei o que. Eu acho a série bem cadenciada nesse sentido, sabe? Eu não achei que, na verdade, que estava acelerado, mas teve alguns momentos que eu não senti a passagem do tempo, não ficou isso impresso de alguma forma. Então, acho que mais aquele percurso que eles estavam se preparando para ir, e daí, de repente, eles já estão no local, assim, sabe? É óbvio que demoraram dias, semanas a eles chegarem lá. Então, isso não ficou claro, pareceu muito fácil, porque a gente não acompanhou esse caminho deles até lá. Mas isso acho que é algum artifício de edição que faltou, mas isso é uma coisa muito pontual que eu achei. Isso eu não sinto que isso atrapalhou a narrativa no modo geral. Eu acho que pode ser que você tenha uma dissonância entre jogar o jogo. Eu não sei quanto tempo exatamente leva o jogo, são, sei lá, umas 6 horas? Por aí? Não, umas 15, né? 15? Ok. 15, eu assisti o gameplay porque eu não tenho a menor coordenação motora, então eu assisto o gameplay das coisas que eu tenho interesse. E eu assisti do primeiro e do segundo, então já tô por dentro. Mas eu acho que de repente dá uma dissonância mesmo, porque você tá ali investido numa história de 15 horas, você você vai dormir, você vai comer, então você passa muito mais tempo nesse universo e com esses personagens, e de repente na série é um negócio que acaba sendo mais acelerado mesmo, até porque você não tem o gameplay preenchendo os horários, né? Os horários não, os vazios da história, né? Então muita gente reclamou que não tinha zumbi suficiente, mas as pessoas queriam o quê? As pessoas queriam que tivesse 40 minutos do Joel atirando em zumbi, sabe? Não ia ser um show legal, não ia ficar muito legal de assistir, sabe? É legal de você jogar, de você tá testando a sua mira e tal, não sei o quê, mas para um espectador de ficar assistindo não é super legal você assistir um cara atirando sem parar. Então você precisa apostar, né, nesse universo e nos personagens, e eu achei super legal a série ter desviado um pouco do jogo para mostrar como que o vírus começou lá na Tailândia, foi? Eu não lembro agora que foi, mas eu achei muito legal mostrar a professora encontrando o fungo e a gente tendo noção mesmo
de como isso foi rápido, porque ela dá aquela recomendação absurda, né, de que, olha, tem, sei lá, 13 pessoas infectadas, você joga uma bomba na cidade. Sim. Joga uma bomba na cidade, porque vai ser uma catástrofe muito maior deixar essas pessoas circulando por aí. E de fato né? Então a gente começa, de fato, a entender o peso desse universo nas pessoas, e eu acho isso muito mais interessante do que simplesmente ficar vendo zumbi levando tiro na cabeça, sabe? Eu achei excelente eles não terem investido tanto, assim, em cenas de ação. Eu achei que ia cansar mesmo. O começo da série eu achei que foi super acertado. Eles explicaram de uma forma não tão óbvia. Eu achei perfeito aquela cena inicial que tem um cientista no programa de TV falando, né, do fungo e tal. E é, tipo, tão catastrófico a visão dele, né? Quando o entrevistador pergunta assim, mas e aí, né? Tipo, se isso acontecer, se o fungo evoluir, né? No sentido de, o planeta tá aquecendo e ele vai evoluir a ponto de infectar humanos. O que vai acontecer? Daí ele responde e fala assim, a gente perde. Eu achei isso muito, muito legal. Tipo assim, não tem jeito. E foi isso que a cientista também falou, né? Tipo, e agora o que a gente faz? Bombardeia a cidade, porque não tem o que fazer. É desesperador, assim, desesperador. Oh, fuck you! Come on! Hey! Would you stop? Do I ask for things? Ever? Why am I even saying that? This isn't for me. This is for us. Who cares what they look like? I do! Our home isn't just our house, it's everything around us! Give me a fucking break. Oh, I'm sorry, I forgot. I live in this world. You live in a psycho bunker where 9/11 was an inside job and the government are all Nazis. The government are all Nazis! Well, yeah, now, but not then. Voltando um pouquinho na questão dessas soluções de criar atenção, eu joguei o jogo, assim, não tô falando mal da série, eu adorei, perfeito, adorei os episódios que muita gente criticou falando que era filler, não vejo dessa forma, eu acho essencial que não é só a história deles, então esses episódios que tem só a jornada, né, do Bill e do outro... Como é que é o nome do... Frank. Acho que era Frank. Eu achei excelente para criar, enfim, universo, para deixar a gente imerso no cenário, né? Mas, de alguma forma, eu achei que faltou um pouco de uma tensão. Sabe aquela tensão que fica pairando no ar, assim? Faltou alguma coisa de tensão. Que no jogo tem, obviamente, que tem os zumbis e tal... Tem sempre o terror iminente, o perigo iminente. Então, mas isso poderia ser resolvido talvez também com edição, mas de repente com, sabe assim, eles estão passando por algum lugar, estão no percurso de um ponto A para o ponto B, mas você está ouvindo zumbis ao fundo, dentro de um galpão, uma coisa assim, para te lembrar toda hora, olha, infectados em todos os lugares, sabe assim? Eu acho que eu te entendo, porque eles passam por muitos lugares que eles não encontram ameaça alguma, né? Então você vê eles dormindo no meio do mato e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é que também esses momentos, por outro lado, eles permitem que a gente fique mais no relacionamento do Joel com a Ellie, né? Então você tira um pouco a ameaça para dar uma pausa e falar, bom, aqui eu vou criar um momento para mostrar que eles estão ficando cada vez mais entrosados e que tá surgindo um relacionamento entre eles, sabe? Pois é isso que eu entendo mais, assim, em relação à série. Eu acho que ela é muito mais dramática do que uma série de ação. Então, eu assim, ao meu ponto de vista, pelo menos na série, eu não senti tanto essa falta, assim, da atenção. Eu concordo, assim, que às vezes não tem uma atenção tão grande na série. Acho que é bem relevante esse ponto, assim. Mas eu, olhando, assim, eu sentia muito mais que era como se eu estivesse vendo algum drama, assim, onde as relações humanas são muito mais importantes do que uma ameaça visível, sabe? Sim. Então, isso pra mim funcionou bem até. Pra mim, eu achei que foi uma escolha deliberada, assim, não foi assim, eles esqueceram ou faltou na hora, sabe, de colocar essa atenção, não, eu acho que eles escolheram realmente não colocar e focar realmente no relacionamento, e nesse caso, eu achei que eles acertaram perfeitamente, eu acho que tá perfeito, a evolução do relacionamento dos dois, sabe, assim, foi gradativo, dá pra você se colocar nos sapatos deles, assim, sabe? Eu me vi
nessa situação. E assim, eu acho que esse é o grande charme do jogo, assim, é o momento em que você tem essas interações humanas, porque você percebe que fugindo, né, da estrutura que a gente conhece, de dentro da organização que a gente conhece, o ser humano ele é selvagem, né, ele se organiza por grupos, os grupos vão se organizando por afinidades e tal, a gente tem, né, uma crítica ali social em relação às bolhas e tudo mais, e essas interações humanas que são a grande chave da questão, assim, né, do The Last of Us. E eu acho interessante porque, assim, quando a gente vai ver a série, a gente tem uma explosão de zumbi na metade, exatamente na metade da série, que é aquele episódio que chama Endurance and Survive, que é aquele episódio dos irmãos, né, que eles conhecem lá em Kansas e tal, e aí ali você tem uma explosão de zumbis, né, e eu acho que ali ele chega num ápice justamente de mostrar essa ameaça, porque você tem a morte de uma criança, né, de um irmão matando o outro irmão e se matando em seguida. Então eu acho que, tipo, ali você tem o ápice disso, assim, de mostrar, vocês entenderam agora o tamanho dessa ameaça. E nos episódios seguintes a gente vai se aprofundando mais justamente nessas organizações sociais, assim, que foram se desenhando. Porque, por exemplo, em seguida a gente tem um episódio ali, justamente o episódio com menor pontuação, né, menor qualidade, assim, vamos dizer, né, pela votação do público. É o meu favorito. Que é um dos que eu mais gosto também, pois é, que é essa, contando um pouco da história da Ellie, que na parte do jogo, ele saiu como um DLC depois e tal, então, tipo, essa parte não tá dentro do jogo e eles puxaram pra dentro da primeira temporada da série, e que eu acho que faz muito sentido pra gente entender um pouco justamente das frustrações da Ellie, das desesperanças dela e tudo mais. Então a gente vai tendo essas camadas, e aí é um episódio que se passa basicamente no passado da Ellie. Em seguida a gente tem aquele episódio super pesado de um cara que, sabe, daquela comunidade que eles eram canibais, né? E aí o cara tenta estuprar a Ellie e também é super pesado. E aí vamos pro último episódio, que é chegando no hospital. Então, assim, por isso que eu acho que a série ela é bem equilibrada, sabe? Porque a gente tem uma explosão de zumbi, a gente começa a série vendo justamente essa ameaça se construindo, a humanidade ali se desconstruindo, as pessoas ficando com medo. Aí no meio da temporada a gente tem esse monte de zumbi, e aí depois a gente vai entendendo essa profundidade dos personagens e fecha com uma decisão, no mínimo polêmica ali, né, do que poderia ser feita. Mas é isso, entendeu? Essa construção que eu acho bacana. Não à toa os produtores já estão falando que na segunda temporada vai ter mais zumbi e tal, e eu vou falar pra vocês que no jogo 2, é zumbi pra caramba, então ele vai continuar seguindo o que a gente tem, sabe, nos jogos. Assim, não sei se vocês vão me massacrar, mas o que menos me importa no jogo e na série são essas organizações entre os vagalumes e o outro órgão lá do governo, que agora não me lembro o nome. Fedra. Isso, Fedra. E até, sei lá, até o episódio que foi o mais criticado pelos fãs, que é o da Ellie e o da Riley, isso assim, nem entrava direito na minha cabeça, sabe? Quem são os vagalumes? Eu sabia que eles eram mais ou menos revolucionários, mas isso não tava, sabe? Não tinha muita importância pra mim no universo. E foi justamente no episódio da Ellie que a gente entende a diferença mesmo entre a Fedra e os vagalumes. Então, pra mim, é um episódio super importante, porque não são simplesmente duas meninas conversando num shopping. Elas estão explicando como esse mundo se organizou depois dessa catástrofe. Perfeito. E o que é importante para elas. Então, para mim, eu me foco muito nos personagens, assim, sabe? Então, para mim, o mais importante da série não são os zumbis, não são a questão política de como esses grupos se organizam, mas como os personagens se relacionam e como que uma situação de fim de mundo te coloca numa posição a defender essas pessoas que chega num nível até
até doentio, num nível de você cometer atrocidades porque você precisa manter aquela pessoa perto de você, porque você tá vivo, porque aquela pessoa tá ali, sabe? Então, pra mim, isso é a graça pra mim do jogo e da série, assim. O que você faria numa situação que sua vida depende do bem-estar daquela outra pessoa, sabe? E isso que você tá falando, e é interessante porque, assim, pra continuação da série, é isso, tipo, a base é basicamente essas organizações, entendeu? Porque no jogo 2 e na temporada 2, eles vão justamente abordar essa questão dos desdobramentos disso. O que acontece com os Butterflies, o que acontece com a Fedra, como que isso vai se desdobrar, porque, né, existe toda essa cadeia de eventos, né? Então, como que isso vai se desdobrar? E aí o jogo 2, ele mostra que a sociedade continua se dividindo. E isso que é muito interessante, porque em meio a isso existe sempre pairando essa ameaça constante desse fungo e tal que tá ali, mas a gente continua tentando se organizar de alguma forma, sabe? Então isso que você falou sobre o episódio de ser uma coisa importante justamente porque ele é um episódio que ele vai tornar muito didático, né? Afinal de contas a gente tem duas personagens que se apaixonam e que estão buscando coisas diferentes, né? Porque naquele momento a Ellie tá com a cabeça na Fedra, porque, não, eu acho que a gente tem que ficar aqui, porque aqui eu vou ter uma patente, não sei o que, e é uma coisa muito mais militarizada, assim. E aí a Riley fala assim, não, eu quero sair porque eu quero fazer mais da minha vida, porque aqui estão me designando que eu tenho que limpar lixo lá e tal, entendeu? Então, isso que é interessante, né? Inclusive, essa é uma das coisas que eu ia perguntar pra vocês, porque a série, e eu acho que o jogo faz isso de uma forma meio subliminar, assim, eu acho que ele não é tão explícito, mas a série, ela dá umas cutucadas sociais, assim, que eu achei muito engraçado, sabe? Tipo, a hora que eles encontram o irmão do Joel e daí eles falam, não, você tá vivendo como se fosse do comunismo. Daí o irmão, não, comunismo não. Daí a namorada, não, é comunismo porque estamos numa comunidade. Tipo, ela dá uma literalmente comunismo, né? É isso. Dá uma definição de comunismo, né, que, tipo, pra eles ali fez sentido e tal. Mas aí tem isso também, né, tipo, a Riley aqui ser a Ellie, uma menina branca e tal, que o cara olha pra ela e fala, não, você vai ser comandante e tal. E a Riley, que é uma menina preta e tal, tipo, foi designada pra, não, você vai limpar as coisas lá. E ela se revolta com aquilo e fala, eu não vou ficar aqui, eu vou pra outro lugar. Então, a série, ela tem uns movimentos, assim, sociais, que eu acho que eles são mais fortes do que no jogo. Isso é uma coisa que chamou a atenção de vocês, assim? Eu acho que é a contribuição do Craig Mazin, né, porque Chernobyl também é fortemente político, né? Então eu acho que de repente pesou aí um pouco o lado do Craig Mazin. Essas questões que você tá falando sobre organizações, né? É uma parada que eu piro muito, assim, em relação a produções. Eu gosto muito de séries em relação a apocalipse, assim, em que precisa formar uma nova sociedade. E eu acho que The Last of Us trabalha muito bem essa questão, assim, e traz muito o que seria, de fato, talvez próximo, assim, da nossa sociedade se ela ruísse, né? Teria, obviamente, facções, né? E eu acho que a série consegue trazer isso muito, muito, muito bem mesmo. Em relação às questões sociais, tem totalmente, toda a questão ali política da série é, de fato, uma questão social, da gente ter os vagalumes, de ter a Fedra e de como eles se dividem, né, entre eles, porque a Fedra é quase uma ditadura ali dentro, né, um regime, e depois a gente tem os vagalumes como terroristas, mas não são bem terroristas, são revolucionários, mas até que ponto também eles são revolucionários se eles precisam sacrificar uma menina, né, então... Tem muitas essas questões, né? Essas questões sociais e questões realmente humanas, né? E que a série consegue trabalhar bem. E eu vejo, assim, como se The Last of Us, ele não trabalha com o bom e o mal, né? É sempre muito, assim, muito um meio termo. É uma zona cinza, sabe? Tipo, cada um tem seu ponto de vista, assim. Isso. E é de fato isso que faz com que a série seja tão relevante até pra hoje em dia, sabe? A gente não tem como a gente não se colocar, às vezes, no lugar dos personagens e perguntar se a gente não faria o mesmo, faria o contrário. Eu acho legal esses filmes, séries, qualquer obra que faz esse exercício de imaginar um mundo apocalíptico, assim, que acho que é o que aconteceria mesmo, assim, né? Porque a sociedade parece que tá sempre
num limite muito tênue de organização, porque é sempre forças de interesses distintos, um brigando contra o outro, assim, e meio que parece, isso agora eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Parece que, na verdade, a gente finge que as coisas são organizadas e são justas e as coisas funcionam, mas na verdade é uma loucura. Então, a gente quase viveu isso na pandemia, né? E eu acho que é legal, tipo assim, a gente jogou Last of Us antes da pandemia. E quando vem agora Last of Us, abordando esse tema de uma coisa que infecta o mundo todo tão rápido, mexe tanto com a gente, e tipo, a gente viu um mundo quase colapsar, sabe assim? Pessoas brigando, famílias, sabe assim, tipo, brigando. É isso. Então, toda vez que eu penso em coisas apocalípticas, assim, situações extremas, eu lembro muito do ensaio sobre a cegueira, do Saramago. Sim. Depois virou também uma obra cinematográfica. E pra mim é isso. Tipo, parece que a sociedade está sempre na iminência de parar de fingir que somos organizados e bonzinhos. Na verdade, somos animais sedentos por matanças. É bizarro. Yes! Come on! Yeah! Come on, pass it back. Yeah! Okay. If you were collaborating to take care of him, I shouldn't have said what I said. I don't know your situation. And I'm not saying they should let it go, but all things considered seems kind of cruel. To send a whole army after you for that. You know, I wasn't exactly telling you the truth before. About me not killing someone. Essa que é a grande brincadeira, né, do The Last of Us, porque o que vai ser dos últimos de nós, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai se organizar? E tem muito disso, assim, porque justamente quando você vai vendo essas estruturas e elas rachando, não existe vácuo, né? Então, tipo, as coisas vão acontecendo e elas vão meio que se encaixando ali. Eu acho que a gente vai ver muito isso na temporada 2, porque seguindo a atuada do jogo, é isso que a gente vai ver, porque a tomada 2 é basicamente isso, era o que a Júlia estava falando, é um mergulho profundo nesses tons de cinzas dos personagens, assim, sempre questionado, sabe? Esse daqui é o vilão, mas porra, não é tão vilão assim. Não, esse daqui é o herói. Não, mas também não é tão herói assim. Mas até o próprio protagonista, né, um dos protagonistas que é o Joel, ele é totalmente questionável as atitudes que ele tem, né? Totalmente, assim, acho que a trama principal é justamente baseada nisso, tipo, o que você faria na situação dele, né? Essa é uma boa pergunta, hein, Beto? Eu já sei qual é a sua resposta, mas o que você faria no lugar dele? Mataria todo mundo. Porra, eu não ia deixar pegar a Ellie, não. Eu ia matar todo mundo. Cara, ele perdeu a filha dele. Eu tenho 2 filhas. Isso mexe demais comigo. Então. Eu não ia durar no apocalipse zumbi, não. Eu ia morrer na segunda semana, porque eu não tô conseguindo comer, meus antidepressivos acabaram, então acabou. Não vou durar tudo isso que durou o Joel, não. Nossa, é verdade, né? Não pensei nisso, né? E como é que eu ia pegar meu Ancitec? Não pensei nisso, gente. E ele dura o quê? 20 anos, né? É muito longo. Não, eu acho que a questão do Joel, né, é muito discutível também, né, porque ele tá numa situação ali que ele não tem nada a perder, né, então assim, ele se mete em toda aquela situação ali com a Ellie, depois, obviamente, ele consegue ter uma relação ali com ela, né, e muito também pela Tess, que foi uma personagem incrível, né, em relação pra fortalecer essa relação com o Joel e a Ellie, mas ele tá numa situação ali em que ele quer achar o irmão dele, mas também ele não tá tão, se ele morrer, tudo bem, sabe, parece que ele não liga tanto pra vida dele em si, sabe? Eu acho que é bem isso. Acho que tem uma mudança no meio da série que, assim, até então, o Joel é um sobrevivente. Ele tá sobrevivendo. Daí chega um momento que ele não quer mais só sobreviver. Ele quer viver e ele quer que a Ellie viva. Ele quer estar nesse mundo com ela e, enfim, né?
viver isso. Então acho que é essa grande mudança. Tem uma chavinha que muda assim, não, ele quer deixar de sobreviver para viver. Eu acho que é uma questão até filosófica ou, sei lá, existencial ali, né? Porque você pega um personagem tão massacrado, tão machucado como é o Joel e ele tá sempre em busca. Então você começa a série já entendendo que ele tá em busca do irmão, e aí ele vai fazer tudo pra ele conseguir chegar no irmão. Então começa com aquele lance de que eu preciso da bateria pra eu conseguir o carro pra eu ir atrás do meu irmão. No meio do caminho surge essa menina que ele não quer levar, porque ele tá em busca de outra coisa. Só que daí ele percebe que ele tem que levar ela pra lá, e a menina é encantadora, né? A menina é engraçada, é demais e tal. E aí ele vai em busca do irmão, mas depois ele precisa também ir atrás das vontades, inclusive da própria Ellie, que quer chegar lá, que quer ver o que vai acontecer e tudo mais. Então ele tá sempre em busca. E essa é uma questão que eu acho que é meio filosofal, porque na real ele tá em busca dele mesmo, né? Ele que é o cara que tá perdido, é ele que tá o tempo todo sem saber pra onde que ele vai. Ele tá na força do ódio ali, ele tá caminhando na força do ódio, mas ele não para em momento algum pra refletir sobre a própria situação e tal. E aí nesse momento que ele resolve, que tem essa mudança de chave, é meio que isso, é ele percebendo que agora eu entendi que eu tenho uma razão pela qual estar aqui, estou me encontrando através desse amor que eu tô criando aqui pela Ellie, né? Então eu achei isso demais. E, aliás, queria aqui destacar esses dois, né? O Pedro Pascal como Joel tá maravilhoso na série, que ele consegue trazer todo o peso do Joel, né? O peso da tristeza de um cara que perdeu a filha, que tá amargurado e tal. O cansaço. Agora, o trabalho da Bella Ramsey eu achei ela é incrível. Maravilhoso. Eu achei ela incrível. Eu achei ela melhor do que ele. Gostei. Eu acho que naquela cena sutil, né? Eu acho que naquela cena que ela sobrevive ali, o ataque do Carola canibal. Cara, aquela cena ali, você não sabe o que você faz, assim, que dá vontade de entrar na tela de TV e agarrar ela, assim, sabe? Sim. Pelo amor de Deus, salva essa menina, sabe? E ele abraça ela e fala assim, tá tudo bem, tipo, sei lá, ele fala little girl, né? Acho que é baby girl, que era o jeito que ele falava com a filha dele, né? Então, tipo, na hora, pronto, agora eu tenho uma filha. Só deu eu chorando, falando, pronto. Ele chamou ela de baby girl, me destruiu. Nossa, a hora que ela tá amassando a cara do cara. Nossa, eu tava, acho que eu tava arrepiado, sabe assim, mano, soca. Um momento muito mais emocionante do que no jogo, né? Porque o jogo, apesar dele ser fantástico, ele tem certas limitações tecnológicas, né? Você não consegue ver toda essa nuance de sentimentos no rosto da Ellie no jogo, né? Você meio que completa com a sua própria imaginação, né? E no jogo, né, Ju, ele não tenta estuprar ela, né? Ele fica... É uma fase que eles ficam meio dentro do restaurante, rodando, ele pega ela pra matar. E eu não lembrava disso. Eu só lembrei naquela cena que ela tá, né, enfim, com o negócio no restaurante e tal, que daí é bem parecido com o do jogo. Mas quando foi apresentado aquele personagem, eu fiquei obviamente incomodado, porque, enfim, parecia um cara religioso, que é tipo o guru da galera, eu já fico incomodado, que eu sou, tipo, avesso a essa ideia, né? Você tem uma coisa errada com esse cara, né? E daí vai mostrando que o negócio errado é muito pior do que eu tava imaginando. Mas tem que ressaltar mesmo muito a atuação da Bella Ramsey, porque ela foi incrível. Teve muita gente ainda criticando, né, a atriz pelo papel e tudo mais. Mas, teve crítica? É porque os nerdolas não acharam ela bonita o suficiente pra interpretar uma garota de 14 anos. Gente. É horrível. Então, nossa, essa série, cara, é incrível como o nerd enche o saco. Encheram o saco do Pedro Pascal porque ele não ia conseguir crescer uma barba cheia como o do Joel no videogame, e encheram o saco da Bella Ramsey porque ela não era tão bonita como a Ellie no videogame. Mas ela foi muito incrível como Ellie. Eu acho que ela deu todo o peso da personagem totalmente, assim. Eu gosto muito o quanto ela é desbocada, né? O quanto ela enfrenta as pessoas e o quanto ela não tem, assim, aparenta, assim, ela tem 14 anos, né? Mas ela não aparenta ter medo das coisas, assim, sabe? E ela, não importa quem, ela vai lá, ela xinga, ela tem uma força muito grande, né?
E eu gosto muito também dessa questão, assim, de, tipo, as crianças ali que estão ali com o Joel, né? Voltando também na filha dele, a Sarah, né? O quanto elas são diferentes, né? E o quanto o John percebe isso, né? Ele depois comenta, acho que foi nos últimos episódios que ele falou que elas eram diferentes, mas elas poderiam ser amigas, né? Sim. E eu gosto muito dessa relação, sabe? Porque ele entende que a Ellie é uma pessoa totalmente diferente da filha dele, e ele não tenta projetar a filha dele na Ellie, e isso é incrível, assim. Ele não tenta fazer ela como fosse filha dele, mas ele tem um carinho enorme por ela, e isso faz parte muito da construção, né? Como a gente vem falando aqui, da construção dos personagens, né? É muito incrível. Sim. Eu acho que rola um negócio meio dúbio, e é propositalmente dúbio, porque tudo no jogo e na série é dele entender, sim, que ela é uma pessoa diferente, com características diferentes, mas ao mesmo tempo ter um negócio quase inconsciente de que se ele salvar ela, ele vai estar salvando a filha dele retroativamente, sabe? Então eu acho que é um negócio que às vezes se confunde na cabeça dele, tanto que o Baby Girl surgiu meio que num lapso, né? Porque ele não tratava ela assim, mas naquele momento ele precisava ser uma figura de apoio pra ela, e veio a lembrança da filha, assim, sabe? Como uma lembrança afetiva mesmo. Até porque tem isso, né? A gente já viu o peso dele perdendo a filha, e daí você percebe que esse cara, ele não vai perder outra filha, né? Tipo, ele vai até as últimas consequências, mas ele não vai perder essa outra menina. E eu acho interessante, só pra ressaltar, né? A atriz que faz a filha dele chama Nico Parker, que faz a filha dele na série. E uma curiosidade do jogo é que a personagem da Ellie, ela foi inspirada no ator, né? No Elliot Page, que é o ator canadense e tal, que fez Juno, enfim. Só que daí depois eles acabaram adaptando pra atriz, a Ashley Johnson, que aparece na série, que é a mãe... Faz a mãe. A mãe da Ellie, né? A mãe biológica ali da Ellie, né? Que dá luz pra ela. Ela é quem faz a Ellie no jogo, então isso é legal. Eu achei legal isso também, como eles fizeram essas pinceladas, sabe? De trazer um pessoal que fez o jogo, e aí eles trazem pra fazer a série. Tipo, o próprio personagem do Joel, né? O cara que faz a voz do Joel também tava lá na série, e ele é um dos caras que tá caçando o Joel. Ele é um capanga justamente desse líder religioso aí, né? E ele é o cara que morre, inclusive, que ele mata, né? Quando eles resolvem matar ela. No pescoço. Cutelo, E aquela atriz negra também é a mesma do jogo, né? A que leva uma facada na barriga, que pede pro Joel levar ele, né? É também a mesma do jogo, né? Isso. Sim. Marlene, exatamente. E essa fez a mesma personagem nos dois. Ela fez tanto lá no jogo quanto na série, ela é a mesma... E tanto o molde como a voz, né? Que às vezes são coisas diferentes, né? Até na dublagem em português também é o mesmo ator que dublou o Joel, dubla tanto no jogo quanto na série. Ah, que legal. Então, tem um cuidado muito grande, né, em relação à produção. Isso é muito legal. É, muito legal. Agora, a gente tava falando sobre alguns episódios, né, e daí a gente comentou justamente sobre esse, que o cara tenta estuprar a Ellie e tal, que é um episódio pesado e que cria finalmente esse link, né, porque no episódio seguinte, quando a gente vê eles caminhando e chegando na cidade, onde eles vão pro hospital e tudo mais, ali você já tem um diálogo muito mais leve, assim, né, do Joel falando que vai ensinar ela a tocar violão, e eles vão caminhando, e ele pede para ela contar umas piadas e não sei o que. Então ali você tem outras coisas, inclusive a cena clássica das girafas, né, eles chegando e olhando as girafas e tal. Então tem todo dá pra ver assim assim como a relação deles realmente mudou. Mas eu queria que a gente falasse um pouco justamente sobre um dos episódios que foi um dos mais polêmicos, que é o Long Long Time, né, que é com o Bill, que também os nerdolas ficaram, no jogo não tem nada disso, não sei o que, e que eu acho também um dos melhores episódios da série. Um dos melhores. Eu achei engraçado que eles reclamaram que Last of Us ficou woke. Como se no segundo jogo não tivesse personagem trans, personagem lésbica, né? Do tipo, ficou woke na série, tá bom. O original não era, né? Ok. Se prepara pra segunda temporada, amigos, porque senão
vão sofrer. Mas esse episódio do Bill, pra quem não jogou o jogo, né? No jogo, o Bill aparece e ele tem realmente, assim, tipo, um lugar onde ele fica, que é todo protegido e tudo mais. Só que não tem essa construção. O Bill não tem um companheiro. Eu não acho existe que, desculpa, Rafa. Na verdade, ele fala, eu tive um companheiro, mas assim, partner, você pode entender tanto no sentido de alguém como um colega, como de fato um companheiro romântico, né? Então no jogo não fica explícito. Ele fala que foi embora, Ju? Isso, no jogo ele fala assim, que ele teve, né, um partner e fala que foi embora, assim, não fica tão explícito se morreu ou se foi embora, tipo, pra outro lugar, assim, mas ele perdeu, assim, sabe, a pessoa. Cara, e eu acho esse episódio, é o terceiro episódio da série, olha isso, né? E aí é um episódio em que eu acho que ali simboliza muito justamente sobre a questão da afetividade, né? Que a série trabalha também, porque ali a gente tem a afetividade do Joel com a Tess, depois do Joel com a Ellie, aí a gente tem a própria Ellie, né? Com a Riley, então a gente tem muitas relações, depois a gente tem aquele episódio dos irmãos também, né? A relação de afetividade entre os irmãos ali, o carinho, o amor entre eles, essa luta constante pela sobrevivência. Só que quando chega no Bill, o Bill é um cara solitário, um lobo solitário, assim. E ele conseguiu, né, criar um mecanismo ali de sobrevivência que é excelente, assim, porque ele controlou tudo ali da cidade, ficou, se escondeu, e aí de repente o cara descobre que tem um companheiro ali que pode trazer algo a mais pra ele, que inclusive vai de alguma forma diminuir essas barreiras de resistência que ele mesmo tem, né, em todos os sentidos, assim. Então isso é muito interessante. Eu acho curioso pensar no lado bom do apocalipse, né, porque obviamente as pessoas estão morrendo, tá tudo acabado, mas ao mesmo tempo ele se permite amar um homem que ele nunca tinha se permitido antes, justamente porque não tem ninguém para discriminar os dois ali. Eles estão num oásis em que não existe preconceito, não existe ódio, não existe julgamento, não existe nada. E eu vi algumas pessoas gays reclamando que era um tropo narrativo de vamos matar os gays, mas eu acho que, é um episódio lindo, porque eles vivem uma vida inteira e a morte deles é uma decisão deles. Do tipo, a gente já viveu uma vida plena e agora chega, já tá bom, sabe? Então eu achei maravilhoso, assim, você poder, nessa situação horrível, extrair algo de bom justamente porque aconteceu uma coisa horrível, sabe? Eu achei muito, muito lindo esse episódio. Eu acho que tem 2 pontos, assim, em relação a esse episódio e ao Bill, assim, que o primeiro é que, cara, ele é uma pessoa totalmente, né, redneck, né, que a gente chama. Sim. Que hoje em dia a gente vê esse tipo de pessoa, hoje a gente acha que as pessoas são malucas, né? Cria bunker, faz estoque de comida, tem um armamento gigante, assim. Ele tava todo naquela situação ali em que ele já sabia como proceder, né? Tanto que ele faz todo um esquema pra ficar pra trás na cidade, né? E aí depois, quando ele encontra o Frank, a gente vê totalmente outro Bill, né? A gente percebe que existe outra pessoa, não é só essa pessoa que é fascista, né? Porque ele tem, assim, uns jeitos, né? A gente tem que deixar evidente isso, né? E aí depois ele também discute com o Frank em relação a isso, né? Que o Frank também é uma pessoa totalmente diferente do Bill, né? Ele tem outro pensamento, tem outras noções ali de como conviver, né? E que diferencia do Bill, mas mesmo assim eles se encontram nesse mundo, né? Nesse mundo pós-apocalíptico e conseguem criar uma relação de amor, de companheirismo, de afetividade muito grande, né? Mostrando que o Bill com certeza consegue ser outra pessoa além do que ele foi no passado, quando a gente era uma sociedade e tudo mais, né? E o segundo ponto que eu gosto muito desse episódio, né? Que muita gente reclamou que era filler, né? Mas porque não tinha nenhuma construção, né? Pra história narrativamente. Mas eu acho que tem uma construção muito boa pro Joel, sabe? E depois na questão da carta, sabe? Quando a Ellie lê a carta, né? E que ele fala que o Joel é uma pessoa que tem que nem ele, né? Que é uma pessoa que cuida dos outros, né? Que tem que ter ali um objetivo de cuidar e de que ele cuidava da Tess, né? E tudo mais. Pro personagem em si, eu acho que esse episódio serve muito. Talvez narrativamente pra andar a série, não, né? Ele é um entranco, assim. Tinha uma pausa pra ouvir outra história. Beleza. Então
não acompanha narrativamente a série. Mas em relação ao personagem, eu acho que ajuda muito, assim, a gente entender quem que é o Joe e ajuda ele próprio a se entender, né? A depois ver que a Ellie ali é a luz que vai levar ele, né? Vai fazer ele uma pessoa melhor. Eu acho que esse episódio, além de tudo que vocês falaram, eu acho ele excelente também. Eu faço um paralelo, de novo, com aquele lance que eu falei, que o Joel, né, ele, no começo ele tá sobrevivendo e depois ele passa a viver, né, ou querer viver, aparentemente. Pra mim, essa é a jornada do Bill, assim. Ele sempre foi um sobrevivencialista, né, um cara que tá preparado para uma situação como aquela que se tornou o mundo, né? E ele meio que era sempre avesso à sociedade, né? Pelo menos é isso que fica meio claro. Normalmente sobrevivencialista é o cara que realmente quer viver no bunker, é isso, se isolar do mundo. E quando veio o apocalipse zumbi, ele tava de boa, ele tava curtindo até, né? Mostra ele lá, explodindo o zumbi, né? Na armadilha que ele deixou, ele dá risada e tal, não sei o quê. Era meio que isso, parecia que era isso que ele queria pra vida dele. Ele se isolou do mundo, porque ele era o desajeitado, o cara que não conseguia se encaixar. E realmente, ele é um sobrevivencialista. E quando aparece o Frank, muda a chavinha. E ele passa a viver, ao invés de sobreviver. Okay, stop. Give me a second. Those lights are new. Yeah, they wired up the block a couple weeks ago. You know, more people than Kizzy, so more apartments. So Fedra's not entirely bad. Fascist dickbags, starving their own population. Fireflies blowing up the storage depot didn't help. Propaganda bullshit. Yeah? So you don't bomb stuff anymore? Not when civilians are around. That's propaganda bullshit. Nesse episódio aí do Bill, né, eles fazem bem essa relação, né, dele com o Joel, né, porque inclusive tem aquela cena que eles fazem o jantar e que daí vai o Joel atrás lá. Que cena bizarra. Tem um climão ali, né, assim, tipo o Frank até tentando fazer uma coisa meio natural, assim, mas o Joel e o Bill, assim, tipo, naquela tensão, com a arma na mesa. E você fica, tipo, meu Deus, a qualquer momento esses dois vão se matar aí, mas tipo, fica essa coisa, assim. Então, esses paralelos que eles fazem, e mesmo nessa carta que a Júlia bem lembrou, é interessante porque é isso, né? É aí que ele conclui realmente essa relação, tipo, ó, a gente é muito parecido realmente e meio que do mesmo jeito que eu encontrei um propósito, você também vai encontrar, sabe? E eu acho maravilhoso o final desse episódio, que quando ele fala sobre a janela tá aberta, né? E pede para que não entrem ali no quarto e tal. E eu acho isso demais, assim, porque daí é o respeito no seu momento mais puro, assim, um momento que, né, a sociedade está completamente destruída. Então, tipo, você respeitar esses pequenos desejos, como vocês bem falaram, tipo, o desejo deles morrerem, né, num lugar onde se mata e as pessoas estão o tempo todo, né, nessa violência constante, os dois escolherem morrer de uma maneira que a gente vai deitar ali, vai dormir, vai morrer ali e tal, dessa forma e tal. Tipo, é uma coisa tão legal de se ver, né? Essas escolhas que ali foram colocadas e tal. Então, realmente, eu gosto bastante desse episódio, assim, acho que é um dos que eu mais gosto também. E fazendo também uma relação com o outro episódio, né, que tem outros dois personagens fortes, que é justamente o Endurance and Survive, que daí a gente tem os irmãos, né, o Henry e o Sam. É o seu favorito, Ju? Então, nossa, eu gosto muito desse episódio, porque, assim, a gente tem bastante coisa acontecendo, né, tem um pouco ali tem ação, né? E também tem essa relação ali que a Ellie, né, desenvolve com o Sam. Eu acho muito bonita, né? A forma como eles se relacionam, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que lembrar que são crianças, né? Tipo, a Ellie e o Sam cresceram, ok? Nesse mundo pós-apocalíptico. E eles não conhecem nada além disso, né? Tanto que a Ellie enche o jogo de várias perguntas, né? Sobre o mundo antes, né? Mas a gente vê essas duas crianças criando uma relação muito, muito grande, assim, de amizade, né? E aí eu gosto muito também no final, quando o Sam fala, assim, sobre se as pessoas estão ainda, né, dentro delas, quando elas viram, né, os zumbis e tudo mais. Eu acho isso tão
tão assim, é tão inocente, mas tão profundo ao mesmo tempo, assim, que só uma criança poderia fazer, sabe? Então, eu acho esse episódio incrível, assim. Caraca, Gente, quando eu vi esse episódio, eu não lembrava que acontecia no jogo, então eu levei um choque, assim, no final. Porque já tinha... Eu vi o gameplay do jogo quando o jogo saiu lá em 2000 bolinha. Sei. Então, eu já tinha esquecido alguns detalhes, né? Eu sabia a história principal e tinha praticamente me esquecido dos outros personagens. Então, eu levei um choque no final, nossa. E eu acho que esse episódio resolve aquele lance da tensão. Esse episódio traz muita tensão. Principalmente aquele momento, enfim, o moleque mostra que ele tá tomou mordida e tal, e tem aquela conversa com a Ellie, e ela mostra que ela, né, tipo, ela também foi mordida, mas ela tá de boa. Daí ela passa o sangue pra ele, esfrega, tipo, no machucado. E daí você já sabe o que vai acontecer, né? Tipo, só que assim, e a tensão? Eles vão dormir. Isso é uma tensão desgraçada. Gente, o que vai acontecer? Ele vai acordar zumbi, vai atacar todo mundo, e é isso que acontece. Tem a tensão que eu acho que faltou em alguns momentos da série. Esse episódio é triste. E acho que o momento mais emocionante desse episódio é quando eles enterram, né? Os irmãos, e ela coloca a plaquinha, escreve I'm sorry. E a gente volta a essa questão também de propósito, né? Que o propósito do Henry era salvar o irmão, né? Era ter cuidado do irmão, né? E a série relembra todo o tempo isso, né? Que as pessoas precisam ter propósito pra viver nesse mundo, né? Sim. E é muito pesado. E também gosto bastante também porque tem ali várias partes de ação que eu consigo fazer uma relação com o jogo, assim, quando eles estão fugindo, eles passam por dentro das cidades, precisa pular, e aí espera o outro, e aí esse também é bem legal, eu gostei bastante. E você sabe que tem algumas coisas em termos de estrutura desse episódio que eu achei muito interessante, assim. A primeira, uma curiosidade, né, que os dois atores, eles têm uma sinergia, né, muito grande, assim, tipo, os dois irmãos ali, o Henry e o Sam, você percebe, assim, um cuidado deles ali. O lance do Sam não falar, né, dele se comunicar por linguagem de sinais e tal, eu achei isso muito legal, porque na série não tem isso, ele é um menino que conversa com a Ellie e tudo mais, então aqui ele não fala, e isso eu achei muito legal, porque assim, num tempo muito reduzido por um episódio, o fato dele não falar fortifica ainda mais a relação dele com o irmão, sabe? Porque, tipo, é meu único contato ali de comunicação rápida e tal, é meu irmão. Então, essa mudança eu achei muito boa. Outra coisa que eu achei muito boa também é que logo no começo do episódio, a gente fica vendo muito a Kathleen, né? Uhum. Que fica falando toda hora, a gente tem que ir atrás do Henry e tal, papai, fica falando, e você fica falando, cara, esse Henry deve ser o bicho, cara, deve ser inacreditável, porque a mulher tá mobilizando toda a equipe dela, tá todo mundo lá atrás, esse cara isso, esse cara aquilo, meu, o cara deve ser, assim, matador e tal. E quando você conhece o Henry, você fala, cara, é isso? Tipo, isso, ele tá cuidando do irmão, e o que esse cara, que é um cara que, tipo, sabe, tá tentando fugir dali, fez pra Kathleen, pra ela tá tão atrás dele, assim. Então, tipo, eles plantam isso num episódio curto e que você fica com aquela coisa de, meu, o que vai acontecer ali se ela chegar nele e tudo mais. Aí eles resolvem tudo, né? Porque você entende que, pô, ele que delatou lá o irmão dela e ela resolveu se vingar e tudo mais, papapá. Então, tipo, toda essa construção é muito bem feita. E essa coisa que a gente tava falando, tipo, da relação, porque ali, quando termina o episódio, a gente vê como a Ellie ficou, eu acho que é o primeiro momento, porque a gente tá no episódio 5 aqui, né? É o primeiro momento em que a gente vê o Joel realmente preocupado com o estado mental da Ellie, sabe? Uhum. Porque ele fica olhando pra ela, daí ele fica, depois tem uma hora que ele fica, meu, você não tá falando muito, o que tá acontecendo, não sei o quê. Tipo, ele fica meio cutucando ela ali, porque daí ele muda um pouco já a postura dele. Tipo, quando ele percebe uma Ellie fragilizada, ele começa a trazer à tona essa figura paterna que ele tem dentro dele, né? Que foi retirada, foi reprimida durante muito tempo e tal. Então eu achei essas nuances desse episódio, eu acho muito legal, porque essa construção toda que vai se dando, né? E aí quando você finalmente se apega
apega aos dois personagens e fala, tá, agora a gente tem esses irmãos e tudo mais, tem um final super trágico, assim, e aqui, né, de novo, a gente tem essa explosão de zumbis e tal, e os bichos saindo do subterrâneo, que é um momento também, né, que quando eles vão entrar no subterrâneo, eles falam, parece que a cidade colocou os zumbis ali, os zumbis ficaram ali dentro e Isso tal. é tudo no episódio 5? Tudo no episódio 5, Ah, nossa, eu tinha esquecido que era tudo junto. É impressionante, né? Porque então, é isso que mais me impressiona. Tipo, é muita coisa pra ser resolvida e eles resolvem tudo muito bem, Eu gosto muito desse episódio também. Eu acho que são esses episódios, eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que são os melhores, né? Justamente o do Bill, esse, né, dos irmãos, o episódio, né, da Ellie naquela comunidade ali, meio religiosa, enfim, e o da Ellie, no né? shopping. A Ellie no shopping, com a Riley, tipo, acho que são os melhores episódios, assim, né? Acho que são os episódios que reforçam que as conexões são o que existe, que há de mais importante num cenário de fim de mundo, assim, né? Que é o tema principal da série, né? E esse episódio tá com 9,4 no MDB, então ele é o maior, pelo que eu vi aqui, é o maior, com o nota mais alto, assim, então realmente mostra o quanto ele é muito importante, né, pra série em si. E aí tu comentou também, Rafa, sobre a questão do Henry, né, dele, por que a Catherine tava caçando ele, né, e aí reforça novamente a questão, né, que não existe certo ou errado, mas The Last of Us é meio termo, é uma zona cinza, sabe? Porque ele era X9, né? Ele tava, tipo, falando pra Fedra sobre a questão ali toda da organização, né, e depois eles conseguem tomar ali, em Kansas, conseguem tomar os postos da Fedra, né, e ele, querendo ou não, ele causa a morte do que era o revolucionário ali, o irmão da Kathleen. Então, reforça realmente essa questão de que The Last of Us não existe uma pessoa totalmente boa, uma pessoa totalmente ruim, sabe? As pessoas, elas se adequam ao que elas têm como pra sobreviver, né? Então, não tem como a gente também ficar julgando os personagens. Não tem vilão, né? Todo mundo vítima ali. Todo mundo é vítima. E você sabe que o último episódio eu gravei sobre 3 homens em conflito, né? E aí eu tava falando um pouco lá sobre como a gente assistir um filme tipo de 1966 é um exercício interessante para hoje em dia, que a gente tem tudo muito, muito imediato, né? Você precisa resolver tudo, é tudo rápido e tal, papapá. E aí você vai assistir um filme de 66 que as coisas são pausadas, que tem tempo, que tem respiro, que toca música, que vai dar close no olho do cara e tal. Tipo, é outro ritmo de filme, assim, é totalmente diferente. E aqui eu acho que tem um exercício interessante, pegando isso que a Júlia falou, porque, de novo, né, vivendo nesse mundo onde as coisas são midiáticas e rápidas também para ser resolvidas, eu acho interessante porque, principalmente na era de Twitter e tudo mais, a gente sempre tem que ter opinião. A gente sempre tem que saber se o cara é bom, se o cara é ruim, quem que tá certo, quem que tá errado, o tempo todo assim. E aí, isso que a Júlia falou é tão impressionante, principalmente nesse episódio, porque você tem queima o seu cérebro em alguns momentos, porque você fica assim, essa Kathleen é uma filha da puta, ela tá indo atrás dele, quer matar, e o cara só tá cuidando do irmão. E aí você pega e fala assim, mas ele é um X9, ele delatou o irmão da Kathleen, e o irmão da Kathleen foi morto. Então esse cara que é um filho da puta que ele delatou, mas ele delatou porque ele precisava pegar o remédio pro irmão dele que tava lutando contra o câncer. Então ele também não é tão ruim. E aí a Kathleen também não é tão ruim porque, ela perdeu o irmão no momento de causa ali. Você fica olhando aquilo, daí você fala assim, cara, como que eu, que vivo num mundo onde eu preciso julgar o tempo todo, dizer o que tá certo, o que tá errado, não sei o que, tudo, sabe, é tudo oposição e tudo isso, de repente eu chego aqui e falo assim, não, calma aí, talvez nem todos estejam certos, nem todos estejam tão errados assim, sabe? Tipo, tá todo mundo querendo sobreviver, gente. Eu acho isso muito, muito louco, né, de pensar. Eu acho que esse é o tipo de coisa que The Last of Us traz pra gente, né, esses questionamentos, assim. Então, eu acho maravilhoso. E eu queria também só destacar, não sei se vocês concordam também com isso, mas esse elenco, vamos dizer assim, um elenco de apoio, né? Porque a gente tem a Tess,
A gente tem o próprio Lamar Johnson, né, que é o Henry. Essa Kathleen, né, também, que faz essa líder. Melanie Lynskey, que é muito boa também. Quem que é essa Melanie? Que personagem que ela faz? É a Kathleen, que é a líder, né, que vai atrás do Henry, né? Eu não gostei ela muito. Eu não achei tanto. A Rose, né, do... É a Rose? É ela, É a Rose. Eu não achei... Que ela... Mas há um off-topic que ela tá fazendo uma série muito boa ultimamente. Yellow Jackets, recomendo. É verdade. Bem lembrado. Mas, ó, a gente tem a Storm Reid, né, que faz a Riley também, que é a parceira ali da Ellie. A gente tem o próprio Scott Steffern, que é o David, né, aquele líder religioso. Achei excelente esse cat dele. Eu fiquei com um ódio desse cara. Nossa senhora. Não, eu achei o cat excelente. Só a Kathleen que eu achei que... Não sei. Eu achei que não tava cabendo. Ela não me convenceu, sabe, assim? Mas eu gosto do elenco de apoio, assim. Eu acho e como você tava falando, eu gosto do conflito que mostra, né, que o lance da escala de cinza, que a gente tá acostumado a assistir alguma coisa, tentando descobrir quem que é o vilão, quem que é o mocinho, o que tá acontecendo, qual que é o conflito dessa história. E como a gente já tá tão acostumado com essas caixinhas, que é tudo igual, né? Até, enfim, até as obras que a gente gosta muito, é tudo muito igual. Eu lembro uma vez que eu fui assistir uma exibição de filme, também, os passeios que eu vou fazer, né? Exibição de filmes alemães da década de 40, 50. Daí senta lá e começa o cara, ele tá trabalhando, daí ele fica feliz que começou o final de semana, e daí ele encontra um amigo e combina que eles vão pro parque, daí encontra duas amigas, combinam de ir junto, e você fica bom, você tá assistindo lá, daí você vê, acho que o rapazinho tá interessado na outra, daí eles vão de dois casaizinhos, daí você fala, já sei o que vai acontecer, nunca vai se interessar pela outra, e vai rolar alguma briga, e daí no fim você fica assistindo o negócio, e não existe nenhum conflito, era só um registro, era era um filme, e eles tá trabalhando, aí tem o final de semana, eles vão pro parque, brincam lá no parque, passam uma tarde, e acabou. O meu vizinho Totoro é assim também. Eu lembro que eu assisti na faculdade e as pessoas ficavam, a menina vai morrer, a mãe vai morrer, não sei o quê. E acaba e tá tudo bem. Tudo Caraca, bem. Olha só. E a gente tá tão acostumado, sei lá, com Grey's Anatomy, que tudo vai acontecer uma catástrofe. E daí eu falei assim, nossa, daí quando eu entendi, cara, era o começo do cinema. Então o cinema era uma fotografia. Era uma fotografia animada. Eu falei assim, nossa, que fantástico, né? Exatamente. Daí hoje, enfim, né? A gente já fica esperando cliffhanger e fica esperando qualquer conflito, o plot twist da história. E quando não tem, a gente fica, não teve, faltou. Não faltou, é só uma obra diferente, curta, sabe? Você enjoy. For what it's worth, this is just deer meat, I swear. You're gonna chop me up into little pieces. I'd rather not. Please, just tell me your name. If you want to judge me... Judge you? You're eating people, you sick fuck! E eu acho que o único personagem que não é tão tridimensional assim dentro do The Last of Us é justamente o David, que é um grandíssimo filho da puta, só isso, né? Que é o cara que ele é canibal e ele abusa de crianças, é isso. Sim. Mas eu acho ok, assim, você ter filhos da putas, porque na vida real a gente tem também figuras que não tem nenhuma característica que você pensa, não, coitado, sabe? Você pega o Elon Musk, assim, ele não tem nada que você olha ali e você pensa, coitado, realmente, né? Ele fez isso porque ele tava passando necessidade. Não, sabe? Tem realmente casos que a pessoa é só ruim mesmo, né? Exato, acontece. Mas pra mim isso é uma boa crítica aí, do Dave, aí, esse líder religioso. É isso, cara. Não siga o guru, gente. Gente, pessoal que tá ouvindo isso aqui, pare de seguir gurus. Pare de seguir Dalai Lama, pastor, o caralho a 4, sabe assim, meu? Ai, que inferno. Volta do ateu. Deixa eu voltar.
Viu, a gente falou aqui, a Ieda falou que o episódio favorito dela é o Left Behind, né, que é o episódio da história da Ellie. Daí a Júlia falou que o episódio favorito dela é o Endurance and Survive, que é o episódio dos irmãos. Ou é o do Bill, Ju? Agora me perdi. Não, é esse mesmo, dos irmãos. É o Endurance, tá. E qual que é o seu episódio favorito, Beto? Ai, meu Deus, difícil, hein? Eu acho que o meu favorito é o que eu mais odeio. É aquele do Dave. É o do Dave. Que é, qual episódio que é? É o oitavo? É o oitavo, é o penúltimo. É quando mais precisamos. When we are in need. Porque é isso, eu acho que é o ápice da situação merda, sabe assim, que é um ensaio sobre a cegueira. É isso. É o que eu adoro e odeio. Eu tenho pra mim isso também. Eu gosto muito desses dois, dos irmãos e desse líder religioso. São os meus dois episódios. Mas eu gosto também desse da história da Ellie. Só que esse do episódio da Ellie é justamente o que tem, assim, o que foi menos gostado, né? Segundo as votações aqui e tal. Você acha que é só fanfic mesmo isso, Ieda? Tipo, a galera olhou ali e falou, não gostei e tal. É só nerdola enchendo o saco mesmo. Então, eu acho que o The Last of Us, apesar de ter muitas fãs mulheres, ele tem um público majoritariamente masculino, né? E, infelizmente, a gente tem... Inclusive, mulheres têm... Porque isso a gente tá acostumado com isso, tem um olhar muito negativo, assim, de coisas femininas, e olha que a gente tá falando de duas meninas que não são super menininhas, mocinhas, nem nada disso. Mas parece que quando você coloca dois caras conversando, você tem um apelo muito mais, nossa, olha que obra-prima, do que quando você coloca duas meninas conversando, sabe? Sim. Porque parece que tudo que é ligado ao feminino é menos importante, é mais trivial, é bobagem. Então, é sessão da tarde, sabe? E a gente... Eu gosto muito de uma frase da Greta Gerwig, que ela fala que no cinema você tem uma hierarquia que a violência masculina está no topo. Boa. Então todas as outras histórias estão abaixo disso. E você tem um episódio que são duas meninas e elas são um pouco violentas no final, então tem um pouco de apelo para os outros, mas que isso, infelizmente, no grande esquema das coisas, tem menos valor para os outros. Sim, é uma boa reflexão mesmo. Eu acho que é por aí também. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a Bella Ramsey, ela tem 19 anos. Sim, ela é adulta. Por incrível que pareça. Caraca, eu me choquei muito com isso. E olha, é um negócio... Faz uns dias eu assisti um documentário sobre a Brooke Shields, que fez Lagoa Azul. E na época dela, ela começou a atuar com, 11 anos de idade, né? Então, são coisas que na época eram normais e que hoje é super questionável, porque ela fazia cenas que ela beijava adultos, que ela tinha sexo. No filme da Lagoa Azul, ela era menor de idade, né? Exato. Fez, né? Então, e no final ela fala com as filhas, né, dela, e as filhas falando, assim, que hoje em dia não é mais assim, que, por exemplo, em Euphoria, as atrizes têm todas 25 anos, mas elas atuam como se elas tivessem 16, então é nesse esquema também. É problemático colocar uma menina de 14 anos, que seria a idade da Ellie na vida real, num cenário tão dramático, sabe? Você precisa ter uma pessoa com o cérebro um pouco mais bem formado. Não é saudável, né? Exato. Você sai dali... O seu corpo, quando você tá atuando, ele não sabe que é mentira o que você tá sentindo, sabe? Então você sai dali precisando resolver mesmo certas questões. A pessoa precisa de um tempo, sabe? Pra se acalmar. E é um negócio muito traumático mesmo. A única coisa que... Sobre essa questão dela ter 19 anos, uma questão prática, né? É que a segunda temporada, né, tem um salto temporal, né, ali. Aliás, foi confirmado aí nos últimos dias, aí foi confirmado que vai ter a segunda temporada e tal. E aí a questão que fica é essa, tipo, sabe, como que eles vão fazer, né, essa mudança, porque ela... Assim, no jogo 1,
ela teria o quê? Uns 14 anos, né? E no jogo 2 ela já tem 19, um negócio assim. É aquele momento em que a pessoa dá aquele estirão, né? Ela fica gigante, né? E no jogo a gente sente muito isso. E aí não sei agora como é que eles vão fazer, né? Em relação a isso. Mas de qualquer forma, em Bella Ramsey we trust, né? Acho que não vai ser um problema tão grande, não, a caracterização, porque o lance só da roupa, porque figurino, né? Ela se passa por uma adolescente aqui, mas Não, mais acho que a com certeza vai dar. Daqui a pouco, quando eles começarem a gravar, ela já vai estar também, ela já vai ter outra idade também, né? Então, e ela tem 19 anos agora, né? Cinema engana muito, gente. Ela parece que tem 14, mas não, obviamente ela é uma garota de 19 anos. Exato. Inclusive, uma curiosidade, ela chegou a falar em entrevista que pra filmar ela com 14 anos, ela chegou a usar um binder nos seios, justamente pra parecer que ela era mais criança mesmo, mais infantil. Vai ver a segunda temporada, ela vai parecer que nem a Linda Hamilton no Terminator 2, né? Tipo, super musculosa. Toda bompada, né? Não me surpreenderia, viu? A Ellie do jogo 2, ela é bem forte, viu? Ela tá bem... tem uma declaração que a Bella Ramsey deu, assim, bem recente agora, foi perguntado sobre a relação dela com Pedro Pascal, né? E aí perguntaram pra ela sobre... se ela sentiu alguma relação também de pai e filha, porque ela passou muito tempo contracenando com ele e tudo mais. Eu achei que ela deu uma resposta, não sei se vocês concordam com isso, mas eu achei que se encaixa muito com a personagem da Ellie com o Joel mesmo. Porque quando perguntado sobre isso, uma relação de pai e filha, ela diz assim, às vezes era uma energia de pai e filha, mas na maioria era como se fosse irmãos que se amam. E eu também sentia que às vezes eu era pai dele. Então eu era o pai, na maioria das vezes, e o Pedro era a filha. Mas às vezes ele era um super pai pra mim. Eu achei isso tão interessante, tão curioso, né? Porque o Joel, ele tem uma fragilidade também, né? E na série, a gente tem alguns momentos que a gente vê isso, a gente vê a Ellie dando umas puxadas no Joel, né? Trazendo ele e dando meio que uma reeducada nele, dando uma direcionada nele em algumas coisas, tipo, quase como se ela fosse o pai ali mesmo, né? Então eu achei interessante essa declaração dela. Vocês acham que é por aí essa relação deles? Eles têm uma relação muito forte, assim, do relacionamento, né? Porque a gente vê essa construção, né? Não é só um relacionamento, assim, biológico, sabe? Ela é minha filha, sabe? Não tem esse relacionamento. É um relacionamento que se constrói. E aí bate muito, inclusive, com a questão de adoção e tudo mais. Mas aqui a gente vê isso num cenário muito mais dramático, né? Porque tem um lance do relacionamento que vai crescendo, que é um relacionamento de um amor, pode ser paterno, mas é mais uma fraternidade, assim. Mas o lance que ela chega, né, na vida dele, e ele tá, obviamente, cansado, e acho que ela apresenta uma espécie de esperança, assim, sabe? Então faz esse lance de, tipo, que ele tá meio perdido, que ele tá cansado, que ele tá... E ela é tipo uma luz, assim. E ele esquece tudo pra proteger essa esperança, assim. Inclusive, até agora, inclusive questão de direção, né? Vocês falam sobre essa questão dela ser a luz, né? Eu tava vendo algumas análises de direção e eu gosto muito de ver essas análises, assim, da produção e tudo mais. E nessa cena especificamente, quando a Ellie aparece pela primeira vez, que ela tá que ela tá trancada, né? Que a Marlene tranca ela e tudo mais, tá escrito, né? O lema dos vagalumes, né? Mas só tá escrito o começo do lema, né? Que é quando você está perdido na escuridão e aí não tem a outra parte. E aí, na cena em si, a luz tá na Ellie, né? Então, casa muito com essa questão de que o Joel tá perdido, né? E aí, a luz, de fato, é a Ellie, né? E eu acho muito legal como, tanto visualmente, né? Esteticamente, a série consegue transportar isso, né? Trazer isso pro espectador. Perfeito. Aliás, a fotografia é belíssima, né? E, inclusive, eles conseguiram a proeza de fazer cenas noturnas que dá pra enxergar. Sim. Olha só, coisa incrível. A HBO conseguiu. Uau. Conseguiram, HBO. Parabéns.
Deve ter feito um departamento lá dentro, né? Pra falar, gente, a gente precisa resolver isso, não tem jeito. Né, eles chamaram um fotógrafo animal mesmo, que agora eu não me lembro o nome, mas eu sei que é um cara sensacional. Eu vi que a fotografia ficou meio que dividida, né, por alguns fotógrafos ali. Não é o mesmo fotógrafo em todos os episódios, mas deve ter tido um direcionamento geral, sim, assim, tem né? o diretor, né? E a trilha, né, gente? A trilha é ótima. É maravilhosa, bem né? fiéis ao jogo, né? Nossa, esse dedilhadinho aí, nossa senhora. A gente ficou só babando no filme. Só babando. A gente não falou muita coisa... A gente não foi muito crítico, a gente só ficou, lembra de tal coisa. Você tentou, né? Episódio, você tentou, né? A gente cortou rapidinho. Falta atenção. Não falta atenção. Não falta atenção nada. Em alguns momentos podia ter colocado uma atençãozinha lá. Podia. Só o... Né? Só isso. Tanto é que minha esposa não quis assistir comigo, porque ela não gosta de coisa zumbi, ela sonha, tem pesadelo. E eu assisti, eu falei assim, viu, pode assistir. Eu falei assim, pode assistir, não tem nada, não tem zumbi, pode assistir, ela não confia em mim. É que se ela se apegar, daí ela vai pra temporada 2 e aí vai ter zumbi. Eles já falaram que vai ter mais zumbi na temporada 2, aí estragou. Mas às vezes isso é só marketing, né? É que nem falar o segundo filme da trilogia vai ser muito mais assustador, blá blá blá. Sempre tem essa conversinha. Sempre tem, é verdade. Bom, no final, então, concluímos que é a melhor adaptação, né? De jogos. Adaptação. Tá decidido. Pronto. Ficou acima de Prince of Persia, por exemplo, né? Ficou acima de Sonic. Sonic, pois é. Detalhe da semana, aquele momento onde a gente dá dicas para os nossos ouvintes aqui. Dessa vez quero começar aqui com a Júlia. Júlia, o que você trouxe de bom pra gente aí? Quantos planos detalhes você quiser e sobre o que você quiser, né? O que você trouxe pra gente? Ai, ótimo. Agora eu vou ser bem bairrista, assim, me desculpem, gente. Porque eu vou falar, eu sou de Porto Alegre, né? Então eu vou indicar aqui pra quem tá na região e também pra quem não tá na região, um festival chamado Fantaspoa, que é um festival de cinema independente e fantástico, que acontece, acho que já tem, sei lá, uns 20 anos que acontece o festival, e vai até agora esse mês de abril. E aí, obviamente, é presencial, mas tem também aí online, então é só digitar aí Fantaspoa 2023 que consegue achar o festival. Ele é tipo, tem um streaming assim, onde tu consegue assistir os filmes também de forma online e gratuita, muito legal. Que demais. E a minha segunda indicação aí é a 4ª temporada de Succession, que eu estou assistindo nesse momento. Tomara que não fique tão datado assim, mas depois também volta lá e assiste quem nunca viu Succession, porque falando do HBO, né, tá sendo uma das melhores séries aí também da HBO. Vai estar muito difícil as premiações agora esse ano, pensando em questão da HBO, pra quem que eles vão mandar, né, pras premiações, The Last of Us, Casa do Dragão, Succession, mas assim, eu amo muito, 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 muito essa série e eu acho que todo mundo deveria dar uma oportunidade pra rir, porque ela é realmente assim, pra rir de gente rica. Então é muito bom, recomendo. Ô Ju, assim, ó, eu não assisti ainda Succession, e daí eu coloquei até no Twitter que eu tô pensando em começar. E aí o pessoal falou assim pra mim, até bom você começar agora, porque daí você consegue assistir ela inteira, né? Tipo, até o final e tal. Tá todo mundo falando dessa série agora. Tá todo mundo falando. Daí eu queria que você explicasse sobre o que é. Ah, tá bom, vamos lá então. Vou tentar resumir aqui o que é Succession. Tá bom. Mas é sobre uma família de milionários, né? Em que eles têm uma companhia, assim, a família em si tem uma companhia. E aí tem o pai dessa família, né? Que é um pai e 4 irmãos. E esse pai, ele tá doente, né? Mas ele tá entre indas e vidas, assim. Fica doente e depois fica bem. E ele
precisa deixar a empresa pra um dos filhos, né? E por isso, né, succession, né, sucessão, pra quem que ele vai deixar, né? Mas a série tem um timing muito cômico, né? Eu acho que ela é muito mais uma sátira sobre bilionários, sobre as pessoas ricas, né? E como essas pessoas, elas são muito banais e muito mesquinhas, né? Com a própria família em si. Então, e tem muito aí também uma questão ali de corporação, né? De grandes corporações e uma crítica às grandes corporações. Então, ela é bem divertida, assim, não é drama, mas é um drama, assim, pra tu rir de pessoa rica, realmente, é isso. Entendi, tá. E falam que o Brian Cox tá incrível, né? Ah, ele é maravilhoso, perfeito. É isso, Ju? Mais alguma coisa? É isso. É isso? Então tá ótimo. Tá aí 2 indicações da Júlia. Lembrando você, ouvinte, que tudo que a gente tá falando vai ter link aqui no post, então não pegou alguma coisa, vai no post desse podcast, vai estar lá tudo anotadinho, o que a Júlia falou, o Beto, a Ieda, vai estar tudo lá, só você ir lá, clicar e você vai ser direcionado já pro que a gente tá falando. Betão, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Ai, eu não trouxe nada. Eu não preparei nada, mas eu tenho uma coisa pra indicar. Eu não pensei nisso antes, quando a gente veio pra gravar o episódio. Quando você falou do plano de detalhe, eu falei, nossa, é verdade, preciso indicar uma coisa. Daí eu lembrei de um livro que, enfim, já li faz um bom tempo, mas eu sempre falo que esse livro deveria ser obrigatório para todo mundo que, sei lá, passa pelo ensino fundamental, que é do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo aqui, com negacionistas, eles continuam negando a ciência, seria muito importante que todos lessem e divulgassem esse pensamento. É o que? Um ensaio que ele faz sobre a nossa sociedade? Assim? É mais que isso. É uma análise do que essa necessidade humana de querer acreditar em coisas. E ele explica por A mais B como funciona o nosso cérebro e coloca, enfim, dá exemplos de coisas que as pessoas acreditam, de onde vem essa crença, as pessoas que falam que viram ETs, discos voadores, enfim, é fantástico a linha de raciocínio do Carl Sagan. E, enfim, Carl Sagan como falar, uma referência de... acho que é meu ídolo. Apesar que, voltando àquilo que eu falei antes, não sigam gurus. Não sigam gurus. Segunda dica, tá? Só o Carl Sagan. Só o Carl Sagan. Só o Carl Sagan. O Carl Sagan se exporta. Porque, né, ele já morreu, então ele não pode mais fazer besteira. Porque tem esse problema também. Tem pessoas que são muito boas, mas daí que começa a ficar envelhecer ele vai fazer muita merda. Então, assim, não se engure. Todos são seres humanos, né? Que fazem muita besteira. É isso, tá bom. Então, é isso daí, é o livro, então. Esse aqui é o seu plano de detalhe. É o livro. Não sei onde compra, se tá gratuito em algum lugar. Não sei se... não tá ainda... Não passou no tempo de ser... mas já tem. Eu tô vendo aqui, já tem pra Kindle, tem... baratinho. Bem baratinho. Perfeito. Então tá aí. Livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios. E Eda, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano de detalhe? Eu, na verdade, eu só pensei em uma indicação, porque eu não sabia que eu podia trazer mais de uma. Mas ontem eu terminei de assistir Treta, que é uma série produzida pela A24, que está disponível na Netflix. É uma série com o Steven Yeun e a Ali Wong. É um elenco quase que todo de asiáticos. Ela começa numa briga boba de trânsito, que o personagem do Steven Yeun tá saindo de uma loja e ele vai dar a ré e ele é cortado por um outro carro que está sendo dirigido pela Ali Wong. E os dois estão tão satisfeitos com as vidas que eles levam que eles acabam escalando essa briga e viram um negócio assim dantesco, sabe? De sabotar o trabalho do outro, prejudicar a família, vai virando um negócio espetacular.
espetacular. E chega num momento até que é um pouco desagradável de assistir, porque você vê personagens que você entende a motivação deles, você sabe por que eles estão sofrendo, você se compadece, mas ao mesmo tempo você vê eles tomando decisões cada vez piores, assim, meu Deus, não faz isso, você é louco. E só que é assim, né? A gente sempre tem um amigo que é assim, né? Que a gente fica, meu Deus, não faz isso. E afinal, assim, os 2 últimos capítulos são 10 episódios no total, e os 2 últimos capítulos, assim, são obras de arte, assim, sem brincadeira. É mesmo? É espetacular. Pra mim é uma das melhores séries do ano, assim. Treta, Poker Face e... que mais? Last of Us, é claro. Ah, legal, boa, isso aí. Aproveita que terminou, né? Né? É isso, que demais, demais. Eu tô maluco pra ver Treta, já coloquei aqui na minha lista e tô querendo realmente já ir atrás, porque tava escutando falar muito bem deles mesmo. É muito boa, é uma série difícil de maratonar, eu dei umas pausas, assim, às vezes eu assisto as coisas meio obsessivamente, assim, um atrás do outro, e esse foi o caso que eu preferi dar uma pausa, porque chega um momento, assim, que, meu Deus, eu não aguento mais ver tanta loucura, sabe? Então, mas mesmo assim, ele é muito satisfatório no final. Muito bom, muito bom. Tá aí, então, Treta. E eu, pra fechar aqui o plano detalhe desse podcast 502 aqui, eu vou trazer pra vocês também uma HQ, né? Que eu terminei recentemente, que é o Maus. É um clássico aí das HQs, muita gente que curte, né, o HQ fala, pô, tem que ler Maus, porque é a grande HQ, assim, e tal. E aí eu fui ler e aí eu entendi por que é, né. Maus é uma história, né, uma graphic novel ali, feita pelo cartunista norte-americano, chama Art Spiegelman, e se passa ele contando uma história dele mesmo, como se ele estivesse conversando com o pai dele, o pai dele passou pelo Holocausto e tal, e aí ele divide, né, as pessoas, os judeus como ratos, e os nazistas como gatos. E aí ele vai contar a história desse pai, o que esse pai viveu com a mãe dele nesse período e tal, do Holocausto e tudo mais. E a história, por si só, ela já é muito pesada, assim. Mas uma das coisas que eu achei mais interessantes é que a gente tem ali um personagem que a gente vai entendendo muitas vezes os movimentos que esse personagem faz, o pai do Art, né? Porque é um cara que passou pelo Holocausto e o Holocausto não simplesmente passa pela vida das pessoas, né? Quem viveu fica marcado pro resto da vida com aquilo ali. A gente que é mais novo, que não vivenciou isso e tudo mais e tal, já olha para aquilo com horror, assim, de você olhar e falar, meu, como é que pode um negócio desse ter acontecido no nosso planeta e tal. E aí quando você vai vendo as histórias de sobreviventes, pessoas que passaram por Auschwitz e tal, aí você fala, é uma coisa terrível, é terrível. E aí você conhece esse senhor dentro do Maus, né, que sobreviveu a Auschwitz, passou por lá, e aí o filho quer fazer uma HQ contando a história do pai. E é basicamente o filho indo até o pai, ele senta e fica falando pro pai, me conta como é que foi, como que você foi pego, como é que te levaram para Auschwitz, o que você fazia em Auschwitz e tal. E ele vai contando e tudo aquilo ali vai virando cartoon, né, vai virando desenho e tudo mais. Enfim, é muito bonito, é uma história potente, assim, muito potente. E o desenho, ele tem uma coisa de ser muito crua, ele tem uma coisa quase de carvão, assim, sabe? Você olha para aquilo e você vê o trabalho artístico ali, porque é uma coisa bem... Ele não é simétrico, sabe? Ele tem uns momentos ali que confunde um pouco o cenário com os personagens e tal, mas ele é muito bem desenhado, ele é muito bem estruturado. Enfim, eu acho que vale a pena, não é uma HQ longa, né? Uma HQ que tem umas 200 e tantas páginas e super fácil também de achar. Eu comprei ela e li ela física, eu tenho ela em casa, foi para minha estante e sem dúvida uma HQ que vale muito a pena. Então fica minha recomendação para Maus.
Chegando ao final aqui do podcast Cinemação 502, batemos esse papo aqui sensacional sobre The Last of Us, né? Um papo necessário. A gente não tem o costume aqui de ficar falando muito sobre séries, mas essa era uma que a gente precisava falar por tudo, né? Pelo tema, pela produção, por como foi feita, adaptação de jogo e tal, muitos assuntos legais passam pela série, e eu tenho que agradecer aqui meus convidados, né? Então começar agradecendo aqui, Júlia, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Cinemação. Quero que você deixe os convites para quem quiser ler seus textos, acompanhar você nas redes sociais, como é que faz, como é que te encontra. Então, eu que agradeço muito participar mais uma vez aqui no Cinemação, é sempre um prazer estar aqui falando sobre séries, sobre filme, coisas que eu amo muito de paixão. E onde me encontrar, atualmente eu tô no Emerald Corp, escrevendo sobre séries, sobre filmes, às vezes sobre joguinhos também de Nintendo e outros consoles. Inclusive, no momento também a gente tá fazendo lives no YouTube sobre Succession, já deixo aí a dica. Estamos fazendo live sobre Succession, acompanhando a temporada e comentando lá no YouTube sobre a temporada. Então é só pesquisar por qualquer rede social, no Google também, Emerald Corp. Muito bom, tá aí então. Betinho, obrigado também pela sua participação aqui com a gente, mais uma vez, mais uma participação. E as redes, né, Betinho? Você é um cara que tá low profile ultimamente. Estou low profile. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês sobre filmes e séries, enfim, eu gosto, né? Eu queria também dar os parabéns, né, ao Rafael pelo Cinemação, que completou 500 episódios recentemente, parabéns, 500. Né? É muita tenacidade, fantástico, pô, 500 episódios, mano, não é pouca 500, coisa não. Não é. Enfim, minhas redes sociais, né, tem no meu Instagram, Beto Padreca. Também tem Miolos Fritos, o canal Miolos Fritos, e minha produtora, 42 Filmes. Então você pode entrar no site, 42filmes.com.br. Tem também o Instagram da produtora, você pode ver as coisas que a gente está produzindo por aí. Jobs, se tiver jobs, manda jobs pra gente, a gente faz vídeos. Boa, empresa, isso aí. É isso aí. E é isso, gente. Quem sabe aí o Miolos volta ainda esse ano. E vou dizer, porque pra quem quiser, acessa lá o Miolos Fritos no YouTube, vocês vão ver lá que tem os suspiros lá, viu, de volta. Rolou tem umas lives aí. Pois é. Lives com pessoas interessantíssimas. E sabe, o Beto precisa de estímulo, gente. Vamos lá, hein? Show his love. Sem dopamina eu não faço nada. Mandem biscoito. Muito bom, tá aí então. E Ieda, né? Ieda, muito obrigado também pela sua participação aqui, a primeira do ano, né? Espero que a gente possa conversar mais vezes ao longo do ano. Eu adoro ter você aqui, assim como a Júlia, o Beto também. E queria também que você deixasse os convites aí, né, Ieda? Afinal de contas, é texto na Folha, é texto que sai no seu site, você tá em tudo que é lugar. Nossa, tô comentadíssima nas redes. Tá bombando. Não, primeiro eu queria agradecer o convite, eu gosto muito de participar do Cinemação, porque são sempre conversas muito profundas e eu sempre acabo pensando em coisas novas, assim, que eu não tinha pensado antes, então é sempre legal, assim, é um nível super alto, assim, da conversa. Bom, para me encontrar nas redes, eu tenho um site que é o iedamarcondes.com, Ieda é com I, I-E-D-A. Nas redes sociais também é sempre Ieda Marcondes, tanto no Twitter, Instagram. O que surgir de rede social nova eu vou tentar, porque tá todo mundo tentando sair do Twitter, então o que rolar, estamos aí. E de vez em quando eu publico na Folha, geralmente eles me chamam para falar de filme de terror, que acabou virando minha especialidade, mas no meu site eu também falo de coisas normais, para pessoas que não curtem muito terror. Então eu escrevi sobre treta, também escrevi sobre The Last of Us no meu site, então não se assustem. Boa, tá aí, maravilha. Você acha que The Last of Us é terror, Ieda? Olha, não. Eu considero muito mais drama e às vezes ação do que terror, assim. Não tem momentos, como o Beto falou, né, falta atenção. Então não tem grandes momentos, assim, de susto, nem nada disso, né? Eu acho que ele tá ali mais pelo drama humano do que qualquer coisa. Boa, tá aí, então. Diagnóstico de especialista, gente, agora não tem como refutar.
Muito bom. É isso. Bom, você aí, né, que gostou do nosso podcast aqui, que acompanhou o papo até agora, lembre-se, né, de nos seguir no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox. Você pode favoritar também no Deezer, assim você garante que você sempre vai receber nossos episódios. E se você gostou desse episódio, quer dizer o que você achou sobre The Last of Us, sobre os comentários que a gente fez aqui, envie seu comentário desse episódio, né, nas nossas redes sociais, sempre procurando por Cinemação, sem o cedilha, sem o tio, né, ou também para o nosso e-mail contato@cinemacal.com, e aí esse e-mail vai chegar aqui pra gente e a gente vai poder ler aqui, né, e eventualmente ler dentro do podcast. E se puder, contribua com o nosso canal, né, tornando-se um apoiador através do valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. É isso, o podcast Cinemação 502 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.